Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República, Filipe Nunes, diz que as forças de defesa e segurança, posicionadas no centro do país, têm ordens para não atacar posições da Renamo. O chefe de Estado lamenta, porém, que homens armados da Perdiz estejam a atacar civis numa altura em que iniciou o processo de diálogo. Filipe Nunes falava hoje durante a visita à cidade de Maputo. Foi no ambiente de festa que Filipe Nunes foi recebido esta sexta-feira no bairro Jorge Dimitrov, na cidade de Maputo, depois de desembarcar vindo da ilha de Inhaca. Na sua chegada, visitou e interagiu com expositores de produtos agropecuários. A batata da polpa alaranjada. E pão? Aqui é rica em carboidratos e nos fornece energia. Esse é pão integrado. Integrado. Queria ver o pão feito da farinha de batata. Existe? E são bolinhos? São bolinhos feitos na base também de batata. Pode-se fazer, sim. Em seguida, escalou infraestruturas do projeto de requalificação daquele bairro, que agora apresenta uma nova imagem graças à intervenção do município. No local, interagiu com crianças e adultos. Já no bairro da Mafalala, local escolhido para o comício popular, os participantes condenaram os ataques e mortes na zona centro do país e do recrudescimento da criminalidade. Não queremos a guerra. Condenamos ataques armados à população indefesa. Assistimos uma onda de criminalidade protagonizado pelos indivíduos munidos de instrumentos contundentes, como katanas, facas, machado e mesmo armas de fogo. Na sua intervenção, Filipe Nunes garantiu que as forças de defesa e segurança têm ordens para não atacar os homens armados da Renamo e lamentou que aquele partido esteja a realizar ataques num contexto em que há retoma do diálogo. As forças de defesa e segurança estão instruídas. Enquanto o povo não for morto, não tem nada que andar a disparar. Não tem. Tem que estar no quartel. Enquanto não, o povo puder viajar livremente. Mas se o povo não viaja e quer viajar, alguém tem que proteger. É o que está a acontecer. Basta não atacar o povo. Acabou. É verdade. Diz-se que há duas equipas que estão a trabalhar. Mas não é isso que o povo quer. Primeiro tem que se parar com ataques, com a matança, e depois vamos falar sempre, não vai acabar. E salientar que ainda na cidade de Maputo, o chefe de Estado teve um almoço com empresários para ouvir suas sensibilidades sobre as saídas para a crise econômica que afeta o país. Na ocasião, Filipe Nunes garantiu que o seu executivo está preocupado em esclarecer os contornos da dívida contraída pelo governo anterior e que já começou com a contenção dos gastos para aliviar a despesa do Estado. Algumas espécies marítimas estão a desaparecer na costa moçambicana, alegadamente devido a mudanças climáticas. O caso mais concreto é de um mamífero marinho chamado dugongo, que quase já não existe, pelo menos na zona da Baía de Maputo. A Estação de Biologia Marítima de Inhaca, em Maputo, foi a primeira de ciências marinhas em toda a costa oriental de África e existe há 65 anos. Ao longo desse tempo, tem vindo a desenvolver pesquisas, sendo que uma das constatações feitas é que há animais que estão a desaparecer na nossa costa. Uma das espécies que antes existiu e agora é difícil de ver é o dugongo. Talvez porque as condições alteraram-se. Este esqueleto é a única imagem que lembra a ocorrência deste mamífero marinho nas nossas águas. Eles vão ali, quando sendo ameaçados, eles atiram uma das espinhas. Esta sexta-feira, o Presidente da República foi ver de perto o trabalho que esta instituição está a fazer e aproveitou a presença de pesquisadores para lançar um desafio para a ilha da Inhaca. A universidade com a faculdade de agronomia pode vir fazer ensaio e arranjar uma maneira com as comunidades, treinar as comunidades, cada um, que aqui podem ter batata polpa arranjada, podem ter mandioca, pode mesmo alface vir, alguns sítios onde passei, por isso vou ver agora. Então tentar educar umas comunidades e supervisar, para ver o que vai acontecer. O apelo do chefe de Estado constitui um grande desafio para os investigadores da Universidade Eduardo Mondlane, porque o solo desta ilha tem uma particularidade que constitui uma desvantagem para a agricultura. O nosso solo é arenoso, ele tem problemas sérios de matéria orgânica. Quando chove, toda a água desaparece. Então é preciso aumentar um bocadinho de matéria orgânica para que a água depois possa ficar para as raízes poderem absorver e depois a planta crescer.
Esta é a primeira vez que Filipe Nyusi visita a ilha da Inhaca desde que foi eleito presidente da República. O chefe de Estado colocou hoje alguns ministros em prova oral sobre o que cada um deles está a fazer para o empoderamento da mulher. A ordem foi tomada durante o encontro depois das mulheres terem exigido do governo uma maior participação nos processos de tomada de decisão no país. A sala de conferências Joaquim Chissano ficou pequena para albergar centenas de mulheres que deslocaram-se àquele local para expor as suas inquietações ao chefe de Estado. Inclusão nos processos de tomada de decisão e acesso ao crédito foram algumas das preocupações. Vários relatórios internos e internacionais são unânimes em reconhecer que a mulher africana, de forma particular a mulher moçambicana, é detentora de um potencial inimaginável e é tida como a reserva econômica do continente africano. Depois de ouvir atentamente as preocupações, Filipe Nyusi ordenou membros da sua comitiva para explicarem às mulheres o que cada um deles está a fazer para garantir o empoderamento da mulher. Primeiro foi Cidália Chaúca, ministra do Gênero, Criança e Ação Social. Temos projetos de empoderamento econômico, que é de assistência, temos pequenas e médias empresas, onde as mulheres podem desenvolver a sua capacidade. Em seguida foi Roque Silva, vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública. Não trouxe aqui a estatística de quantas administradoras temos. Mas a avaliação que estamos a fazer é que os distritos onde temos administradoras, sente-se que a mulher é capaz de promover o desenvolvimento. E como as mulheres têm a responsabilidade de pensarem nos filhos, também não há muito roubo quando são mulheres que trabalham. Depois foi a vez de Basílio Monteiro, ministro do Interior, a explicar o que está a fazer para haver maior inclusão da mulher. A mulher já provou ser muito combativa no teatro de operações. A mulher já provou ser talentosa na recolha de informações no terreno. E por fim, Vitória Diogo, ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Então estamos a dizer, a partir de agora, há uma cota para a mulher aí. Ela vai se formar e há de ir também ser bate-chapa, há de ir também ser canalizadora, há de ir também ser carpinteira. Criar condições para ela. No fim, o chefe de Estado disse que é uma das prioridades da governação garantir equidade nas oportunidades entre os homens e mulheres. Filipe Nyusi explicou que a mulher tem vindo a demonstrar ser preponderante para o desenvolvimento do país através do combate à pobreza em várias frentes. O bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique considera não haver ainda clareza se a dívida contraída pelo governo junto a credores internacionais é pública ou privada. Para Mário Citói, se a contabilidade do setor público observasse as normas, a sociedade não estaria surpreendida com a dívida. O bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique refere que ainda não se sabe ao certo se a dívida anunciada pelo Fundo Monetário Internacional a Moçambique é pública ou privada. De uma ou de outra forma, Mário Citói considera que a contabilidade pública não observou as regras. Na nossa opinião, até agora não estamos claros se estamos perante uma dívida pública ou uma dívida privada. Daquilo que nós podemos saber, a dívida que está sendo falada é das empresas e temos ouvido pronunciamentos contraditórios em que as empresas serão capazes de pagar as suas dívidas, outros pronunciamentos a dizer que a dívida poderá ser tida como soberana em razão de que o Estado teria assumido garantias a favor daquelas empresas para... Se a contabilidade do setor público estivesse
a ser preparada de acordo com aquilo que dizem as normas de contabilidade, não estaria a sociedade hoje surpreendida. Estaríamos todos nós a saber, porque há um processo que é chamado disclosure, que é divulgação. Mário citou e deslocou-se em Nampula no âmbito do relançamento do seu livro intitulado A Responsabilidade Social Empresarial, Proposta de Modelos de Avaliação, Estudo do Caso em Moçambique. É uma matéria que hoje em dia modela o desenvolvimento das sociedades, é uma matéria que também pode ser polêmica, é aí onde eu encontrei razões e fundamentos para escrever o livro. A empresa é uma construção da sociedade, tal que, tendo sido construída por ela, tem que devolver, através desse contrato social que ela tem com a sociedade, os benefícios que ela tira da sociedade. E para isso, ela tem que contribuir. Quando o seu filho está doente ou a sua mãe está doente, você o leva para o hospital, está a cumprir aquilo que é a sua responsabilidade de cidadania. Mas não chama a televisão, o rádio para mostrar que agora estou a levar a minha mãe para o hospital. Quando faz isso, é propaganda. Este evento foi antecedido da realização da reunião geral da OCAM, em que participaram funcionários da autoridade tributária, juízes dos tribunais administrativos e fiscais, empresários e estudantes de contabilidade e auditoria. O antigo secretário executivo da SADC, Tomás Salomão, diz que o Estado deve construir estradas e expandir o acesso à energia para o aumento e escoamento da produção agrícola. Com o tema Visão e Perspectiva para impulsionar o rápido desenvolvimento da juventude nos diversos setores, Tomás Salomão abriu esta sexta-feira uma sessão do Conselho Consultivo do Instituto Nacional da Juventude. O antigo secretário executivo da SADC e antigo ministro do Plano e Finanças diz que a economia moçambicana não deve ser baseada nos recursos minerais e aponta a agricultura como base para o desenvolvimento do país, mas diz que o Estado deve construir infraestruturas. A pergunta que nós temos que nos fazer é: vamos construir este nosso país com base numa economia assente em recursos cujo controle dos preços não tem nada a ver conosco? Nada. Vamos construir uma economia, não é? Em que assenta no aproveitamento da terra. Mas para nós fazermos isso, precisamos que o Estado faça a sua parte em relação à energia e infraestruturas de acesso. Já o ministro da Juventude e Desportos diz que para fazer face ao desemprego é urgente que os jovens sejam capazes de criar o seu próprio emprego. As habilidades para a vida, para outro emprego, são fundamentais. Não há vagas de emprego para todos. É preciso que saibamos criar nossos próprios empregos. Mas não é só criar por criar. As pessoas devem ter as ferramentas cognitivas que lhes permitam ser empreendedoras. E essas ferramentas devem ser dadas também pelo INJ, em parceria com as entidades especializadas nesta matéria. Face ao abrandamento econômico que o país atravessa, a agricultura é apontada pelo governo como solução, de modo a reduzir as importações e aumentar as exportações, assim como reduzir o índice de desemprego. Muito bem, vamos agora olhar outras notícias. A equipa sénior de futebol do Clube Machaquene pode não comparecer ao jogo da primeira jornada da Taça da Liga BNI diante do Costa de Sol, caso não sejam pagos os 2 meses de salário em atraso. Desde ontem, os jogadores não estão a treinar e estão firmes em seguir o exemplo do Desportivo de Niassa. E a moda pegou. Depois do Desportivo de Niassa, agora é a vez de um grande e crônico candidato ao título, cujos jogadores ameaçam não comparecer ao derby de domingo, a contar para a primeira jornada da Taça da Liga BNI. É que os jogadores do Machaquene não recebem salários há 2 meses e há 2 dias que não cumprem as sessões de treinos. Chiquinho Conde, treinador do Machaquene, reconhece que o clube está a atravessar uma crise financeira que resulta da atual conjuntura econômica do país, mas diz que os jogadores têm famílias e contas a pagar. Mas o momento de facto é difícil, não é fácil, mas penso que a direção estará a trabalhar no sentido de colmatar esses problemas, tá? E são pessoas idóneas e como tal acredito que de facto
estejam a tentar encontrar soluções para minimizar, digamos, essa crise. Encontrem soluções rápidas, duradouras, para que de facto as situações não se façam refletir naquilo que são os ativos do clube. Nesse caso são os jogadores, são os artistas que desempenham as suas funções, dependendo da sustentabilidade das suas famílias e a eles próprios. Chiquinho Conde espera que a direção do clube encontre soluções diante de parceiros para que o Machacane ganhe estabilidade. Eu penso que a direção e os dirigentes não vão ser conselheiros nessa perspectiva, eles estão dentro dos deveres a cumprir e sabem perfeitamente das dificuldades que se têm. É óbvio que poderemos falar de muita coisa, de criar algumas sinergias extra patrocínio para minimizar essa situação. O Machacane tem como principais patrocinadores as empresas Linhas Aéreas de Moçambique e Aeroportos de Moçambique, que podem também estar a fazer contenções nas suas contas por causa da crise. E o Clube dos Esportes do Machacane reúne-se este sábado em Assembleia Geral para discutir a vida atual do clube. Dentre os vários pontos da agenda, a greve dos jogadores de futebol e o futuro da direção serão os principais, segundo disse o presidente da Comissão dos Sócios, Nazaré Sante. A direção tricolor não se pronunciou, deixando as declarações para depois da Assembleia Geral de amanhã. Isto não começou só o ano passado, como outro ano atrás. As coisas nunca andaram bem, mas nós quisemos deixar andar para a direção não dizer que fomos incomodados no nosso discurso, tanto nosso percurso de governação ou da direção. Deixamos andar as coisas, mas as coisas não estão a andar bem. Temos que arranjar um mecanismo para ver se arranjamos forma para conseguir, portanto, as coisas entrar nos caris. Agora, nós sabemos que vamos à Assembleia para lavarmos a roupa suja na nossa casa. E por isso, na Assembleia, portanto, do dia 28, eu tinha tido programado com a direção do clube. Eu disse, como representante dos sócios, que não podia ser num hotel luxuoso, enquanto o clube está às tangas. Mandei passear. E aconteceu mesmo, adiou-se a Assembleia. Tem que ser aqui no clube. Há jogadores que não recebem, há trabalhadores que não recebem. E depois vamos fazer a Assembleia num hotel. Eu não gostei. Mandei passear. Portanto, amanhã é para sabermos se a direção encontrou solução para resolver ou não encontrou solução e como podemos nós resolver esse problema. Estão confiantes que a Assembleia Geral de amanhã vai resolver os problemas, definitivamente? A família é para resolver problemas, né? Se uma família não consegue resolver o problema, então é melhor desistir e eu morrer. Eu morrer, nós somos uma família, machaca. Então temos que resolver o problema. Se a direção tiver uma razão, vamos reconduzir. Se a direção não tem razão, vamos dizer para vermos tanto outros pensamentos. O presidente angolano José Eduardo dos Santos nomeou ontem a sua filha para presidir o Conselho de Administração da petrolífera Sonangol, a maior fonte de receitas do país. Porém, um grupo de juristas diz que a nomeação fere a lei de probidade pública e vão reunir-se este sábado para propor a retirada da filha do presidente. O presidente angolano José Eduardo dos Santos nomeou na noite de quinta-feira a empresária Isabel dos Santos, sua filha, para as funções do presidente do Conselho de Administração e administradora não executiva da petrolífera estatal Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola. A designação de Isabel dos Santos surge no âmbito da reestruturação da empresa estatal e do setor petrolífero angolano e o comitê que tratou o processo justificou a sua indicação alegando a sua experiência de 15 anos como empresária. Mas um grupo de juristas angolanos diz que José Eduardo dos Santos pode ter violado a lei de probidade pública e de enriquecimento ilícito ao nomear a filha para aquele cargo. Os mesmos informaram que estarão reunidos este sábado em Luanda para discutir a nomeação e, se concluírem que o ato do presidente viola a lei, vão avançar com um processo judicial para a impugnação da nomeação de Isabel dos Santos. Em Angola, a nomeação está a ser avaliada como mais um indicativo de que José Eduardo dos Santos não vai deixar o poder tão cedo. Voltamos ao país. A população da localidade de Inhaçorro, em Manica, vai deixar de percorrer mais de 30 quilómetros para escoar os seus produtos agrícolas com a construção de uma ponte
que liga as duas localidades. Com o lançamento da primeira pedra para a construção da ponte sobre o rio Vunduzi, cujo término das obras está previsto para agosto próximo, a população das localidades de Nhassoro e Gobo-Gobo ficam ligadas através da rede rodoviária e deixam de passar por esta ponteca improvisada, sobretudo os riscos de queda, sobretudo em épocas chuvosas. Essa zona, se vocês notaram, mesmo deste lado do Gobo-Gobo, viram muita gente a fazer colheita de milho. Aqui em Nhassoro também é uma zona muito produtiva. E essa ponte, historicamente, foi criada por um farmeiro, portanto estava ligado à produção. E desabou no ano 2000 com um bocado de cheias. E nós achamos que devíamos de reativar isso, uma vez que nós queremos produzir muito e achamos que depois da produção temos que garantir o escoamento da produção. Assim, a população deixa de entrar via Chigodole para escoar os seus produtos, sendo que o próximo passo será o alargamento da via que liga as duas localidades. Antes a população local escoava através de Chigodole, mas com essa via nós vamos encurtar a distância. Numa segunda fase, depois da construção da ponte, o trabalho a seguir é a regularização da estrada, desde a AN6 até ao local. As obras de construção da ponte sobre o rio Vunduzi estão orçadas em 4 milhões de meticais e são financiadas pelo orçamento do Estado. Vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Estresse é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem história é um país sem futuro. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país, pelo valor da sua biodiversidade,
também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Sr. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre é conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Diversas escolas estão a introduzir metodologias de ensino que visam motivar os alunos a estudar. As instituições submetem os alunos a jogos académicos para criar mais interesse nas matérias lecionadas em diversas disciplinas. Reter alunos das escolas é um dos principais desafios do setor da educação. Esta organização não governamental tem um programa que ajuda a reverter a situação e já capacitou mais de uma centena de professores de 27 escolas. As crianças aprendem a brincar com jogos académicos. Nesta escola da Namacha, a professora explica como passar palavras do plural para o singular. Acrescentamos a letra E. Depois da base teórica, começa o jogo. Divide os alunos em 3 grupos e cola frases em 3 cantos da parede da sala de aulas, umas no singular e outras no plural. O grupo que preenche primeiro os espaços em branco com a palavra correspondente no singular ou plural é vencedor. Animados, os alunos correm e preenchem os espaços. 2 grupos consagraram-se vencedores. A direção da escola diz que os resultados têm sido motivadores, já que o aproveitamento pedagógico dos alunos melhorou bastante. Essa técnica ajuda porque a criança não só se expressa escrevendo, mas também com o próprio corpo. Então, é boa a técnica e é bom, porque no jogo o professor ou a professora pode descobrir aspectos a qual a criança não manifesta escrevendo. O projeto financiado pela Embaixada da Noruega é da organização não governamental Right to Play, que explica os objetivos. Temos vários jogos dependendo com o objetivo da aula do professor. Por exemplo, para ensinar uma aula sobre as sílabas, o professor pode usar um jogo que nós chamamos de dança das sílabas, onde as crianças aprendem a dividir as sílabas numa palavra através da dança.
A escola primária completa Maria Auxiliadora de Namaacha, na província de Maputo, só é um exemplo daquilo que está a acontecer em outras mais de 20 escolas. Crianças que recebem tratamento nos serviços de medicina física e reabilitação do Hospital Central de Maputo comemoraram esta sexta-feira o Dia da Criança. As crianças divertiram-se bastante no lanche oferecido pelo hospital. O corte de bolo e um lanche marcaram o dia destas crianças que recebem tratamento de diversas patologias no Hospital Central de Maputo. Foi no meio de muita alegria que as crianças que sofrem problemas de locomoção, fala e outras doenças celebraram o Dia das Crianças 2 dias depois do 1 de junho. Aliás, este é o mês delas. A fisiatra Teresa Tiago, responsável pelos cuidados médicos destas crianças, destacou o papel dos pais na recuperação dos petizes. Precisamos de estimular essas mães que todos os dias, em vez de irem ao mercado, em vez de irem ao serviço primeiro, elas têm que passar por aqui. Falo de mães e pais também. Algumas mães presentes na festa falaram das dificuldades que os filhos têm conseguido superar e convidaram outras mães com filhos na mesma situação a aderirem ao tratamento. Dizer que é muito difícil trazer a criança aqui. Primeiro porque a pessoa diz, será que é meu problema só? Por que não ficar em casa? Esconder a criança. Mas não é a solução. A solução, o resultado, como digo, estamos a ver nós todos os pais. De fato, a Wina começou a fazer terapia com 9 meses. Hoje ela tem 3 anos e já começou a andar. Foram momentos muito difíceis, todas nós somos mães e sabemos que é difícil ter os nossos filhos nesta situação. A médica Teresa Tiago fez saber, na ocasião, que o país conta apenas com 3 médicos fisiatras que trabalham no Hospital Central de Maputo, Ministério da Saúde e na província de Nampula. Quadros do setor da educação e desenvolvimento humano na província de Nampula estão reunidos em Nacala no 2º encontro provincial de planificação, o primeiro dirigido pelo novo diretor provincial. Trata-se da reunião que junta quadros de diferentes níveis do setor da educação e desenvolvimento humano a nível da província de Nampula, com o objetivo de traçarem estratégias visando melhorar o desempenho do setor nos próximos anos. Esta reunião, que tem a duração de 2 dias, vai avaliar, entre vários pontos, as atividades realizadas em 2015 e no primeiro trimestre do ano em curso, para além de analisar a problemática das horas extraordinárias. Porque há uma constatação de que precisamos de cada vez mais irmos melhorando a nossa capacidade de planificação, a nossa capacidade de acompanhamento das atividades. Então, esta reunião é importante para nós, porque o que sair desta reunião é aquilo que nós vamos executar nos próximos tempos. Como deve compreender, horas extras não é uma questão planificada efetivamente para o Orçamento do Estado. Nós temos de ir encontrando sempre os processos, ir submetendo as finanças, e esse processo leva o seu tempo. O mais importante é termos a consciência que há estas dívidas e ir pagando paulatinamente. No passado pagávamos no fim do ano, mas agora já estamos a começar a pagar progressivamente ao longo do ano, para que não chegue no fim do ano com vários valores para pagar aos professores. O diretor provincial de Educação e Desenvolvimento Humano em Nampula explicou, por outro lado, que a 2ª reunião provincial de planificação decorre numa altura em que o setor está com déficit de pelo menos 500 professores, sobretudo para o ensino primário 1. Como deve compreender, a nossa capacidade de formação ainda não é ajustada. Nós este ano colocamos mais de 1000 professores, mas há distritos que ainda temos algum déficit de professores, não tanto como era no passado. Estamos a fazer o ajustamento e esta reunião irá ajudar para verificar quais são os distritos que já estão a um nível aceitável, quais são os distritos que precisam de maior apoio da nossa parte. Sempre que tivermos uma capacidade financeira maior, iremos contratar muitos professores para alocar essas escolas que ainda precisam de professores. Mas neste momento estamos a fazer um trabalho, como deve compreender, os alunos não estão sem professores. Por isso é que sempre ouve falar de horas extras, ouve falar de turno e meio. Então o que nós queremos é reduzir a carga desses professores. Não que nessas escolas não haja aulas, não haja professores, mas os professores estão sobrecarregados porque há déficit de professores. De referir que o setor da educação e desenvolvimento humano em Nampula conta com um universo de cerca de 22.000 professores que lecionam diferentes níveis do ensino nos 23 distritos da província de Nampula, por sinal, a mais populosa do país.
A Vodacom acaba de inaugurar uma nova loja na zona sul do país, que situa-se no bairro da Costa do Sol, em Maputo. O objetivo é aproximar cada vez mais os serviços de telefonia móvel às pessoas. A nova loja situa-se no cruzamento entre a Avenida da Marginal e a Rua Cândido Mondlane. Clientes terão atendimento personalizado e vários dispositivos móveis como smartphones e tablets à sua disposição. Para o presidente do Conselho de Administração da Vodacom, Lucas Chachine, a empresa vai continuar a apostar na expansão. As pessoas querem a Vodacom, as pessoas exigem a Vodacom e nós temos que ir ao encontro das pessoas para lhes dar aquilo que é tudo bom. A exploração e gestão da loja estará a cargo da Allied Mobile Group, um dos parceiros da empresa de telefonia móvel. Esperamos continuar a parceria com a Vodacom no futuro, criando empregos e mantendo Moçambique e África conectados. A expansão de lojas é a estratégia da Vodacom para atender de perto as necessidades e preocupações de todos os clientes. Vamos agora observar mais um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para este sábado. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 26 graus para Maputo e uma mínima de 18 graus. 26 graus também de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 17 graus. Para Inhambane está prevista uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 16 graus. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19 graus. 25 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 15 graus. Para Tete está prevista uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 19 graus. E para Climane prevê-se uma máxima de 28 graus e uma temperatura mínima de 17 graus. Para o norte do país, para as próximas 24 horas, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 17 graus. 29 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 19 graus. E, por final, para Lixinga, está prevista uma máxima de 23 graus e uma temperatura mínima de 11 graus. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a testemunhar. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Vamos agora olhar a atualidade internacional. A Comissão Especial que analisa o processo de destituição da presidente brasileira Dilma Rousseff está a acelerar o processo para a decisão final do caso. Para efeito, a Comissão reduziu o tempo de entrega dos pareceres finais das alegações da defesa e da acusação ao Supremo. Cerca de 3 semanas após afastar temporariamente do poder a presidente do Brasil por alegada irresponsabilidade no uso de fundos públicos, a comissão especial responsável por analisar o caso está a acelerar o desfecho. A comissão em causa, composta sobretudo por senadores, reduziu esta quinta-feira de 15 para 5 dias o prazo máximo para a entrega das alegações finais da defesa e da acusação. A redução do prazo faz acelerar toda a tramitação do processo de impugnação do mandato presidencial, com a votação final no Senado brasileiro a poder acontecer em julho. Esta decisão está a gerar polêmica entre os membros da comissão, uma vez que nem todos concordam.
O ex-advogado-geral da União, por exemplo, José Eduardo Cardoso, responsável pela defesa de Dilma, anunciou que vai recorrer para o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter o encurtamento do prazo. A mudança aconteceu porque o presidente da comissão parlamentar, o senador Raimundo Lira, acatou um pedido apresentado pela senadora Simone Tebet, que pedia que a tramitação do processo de destituição passe a basear-se no novo Código de Processo Penal do Brasil. O novo código fixa em 5 dias o prazo para a entrega de alegações finais e não em 15 dias, como aconteceu no processo de destituição do ex-presidente Fernando Collor em 1992. Na Índia, mais de 10 pessoas morreram na sequência de confrontos durante uma operação da polícia para expulsar os membros de uma seita que ocupavam ilegalmente um parque público há 2 anos. O caso aconteceu esta quinta-feira no norte da Índia. Os confrontos aconteceram durante uma operação da polícia em cumprimento de uma ordem judicial para expulsar os cerca de 3.000 seguidores de uma seita que estavam acampados no parque de uma das cidades do norte da Índia. Além de pouco mais de 10 mortos, entre os quais 2 polícias, constam cerca de 30 feridos, segundo a Reuters. A maioria dos feridos foi evacuado de imediato para o hospital local. O ministro do Interior da Índia, Rajnath Singh, manifestou através da sua conta no Twitter a angústia pela perda de vidas humanas nos incidentes de violência hematura. O ministro prometeu encontrar os responsáveis pela confusão e entregá-los ao tribunal. E a última atualização indica que o número de mortos neste confronto na Índia subiu para 25. O melhor jogador do mundo, Lionel Messi, foi hoje absolvido do caso em que era acusado de fuga ao fisco na Espanha. O Ministério Público pedia uma pena de 22 meses de prisão para o avançado do Futebol Clube de Barcelona e o pai pelo desvio de 4,1 milhões de euros. Messi abandonou o estágio da seleção argentina, que se prepara para a Copa América Centenário para se apresentar em tribunal. O astro argentino disse, em audiência no Tribunal de Barcelona, na qual é com seu pai, acusado de fraude fiscal, que nunca tomou uma decisão legal ou tributária sobre o seu patrimônio. Eu só jogava futebol. Assinava os contratos porque confiava no meu pai e nos advogados que tínhamos para tratar dessas coisas, justificou o jogador argentino, eleito este ano mais uma vez bola de ouro pela FIFA. O jogador de Barcelona e o seu pai, Jorge Messi, estão acusados em processos de fraude fiscal no valor de 4,1 milhões de euros, referentes a direitos de imagem entre 2007 e 2009. O Ministério Público pede uma pena de 22 meses de prisão para o avançado do Barcelona e o pai pelo desvio de 4,1 milhões de euros da autoridade tributária espanhola referentes aos direitos de imagem e que foram recebidos durante os anos fiscais de 2007, 2008 e 2009. O fisco espanhol, por outro lado, pretende que o pai de Messi seja condenado a 18 meses de prisão, mas também que seja arquivado o processo contra o Internacional argentino por considerar que o melhor futebolista mundial em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015 não teve conhecimento da fraude. Messi tinha tentado evitar o julgamento ao alegar que o pai era o responsável pelas obrigações fiscais. No entanto, o Ministério Público ignorou o conselho dos promotores e ordenou o comparecimento de ambos no Tribunal de Barcelona. Neste caso, a juíza entende que não há como provar que o jogador tinha conhecimento de que os atos de que era acusado eram fraudulentos. Porém, mantém a acusação contra o seu pai. A Inglaterra venceu ontem Portugal por 1-0 em jogo de preparação para o Euro 2016, prova a ter lugar na França. A Inglaterra deu o primeiro sinal de perigo aos 11 minutos, quando Wayne